Que Deus abençoe a todos vocês. Que Ele é a minha oração do Pai Nosso por vocês. Que Ele, na pessoa do Espírito Santo, venha abrir, iluminar o seu entendimento, para que você então venha saber fazer a sua escolha certa. A Bíblia fala, Paulo fala que o Deus deste século cegou os entendimentos do povo. E quer dizer que o diabo tem trabalhado fortemente para cegar, para deixar a pessoa ignorante, para fazer com que as pessoas continuem cegas, perdidas nos seus delitos e pecados. Porque o dia em que se lhes abre os olhos, então elas vão entender, puxa vida, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E ela vai ter coragem de fazer. Que seja assim com você, amiga e amigo. Que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos, os olhos do entendimento, para que você saiba o que é certo e o que é errado e tome a decisão certa, faça a escolha certa para a sua vida. Muito bem, em falar nisso, eu gostaria de tratar um tema muito, mas muito melindroso, muito sensível. Eu sei que muitas pessoas até nos condenam por falar da forma como nós temos falado com respeito àquelas pessoas que fazem parte da igreja física, a igreja instituição. Igreja instituição é a igreja universal do reino de Deus, é a igreja A, B, C, D, enfim, são as igrejas institucionais. A igreja do Senhor Jesus é espiritual. Ela é formada por um corpo cujos membros são os nascidos da água e do Espírito Santo. É o reino de Deus aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus aqui na terra é o reino de Deus. E ela é formada exclusivamente por pessoas que foram nascidas da água e do Espírito Santo. São pessoas de Deus, são os filhos de Deus. Contudo, infelizmente, dentro das igrejas físicas, as igrejas institucionais, existem muitas pessoas como dracmas perdidas. Estão na igreja, fazem parte dos ofícios da sua igreja, estão trabalhando em suas igrejas, em suas respectivas denominações, mas, infelizmente, não nasceram da água e do Espírito Santo. Não nasceram. Foram batizadas nas águas? Sim, foram. Mas o batismo é aquele batismo que a pessoa entrou pecadora e saiu pecadora. Continuou vivendo no pecado. Não foram batizados, obviamente, com o Espírito Santo. Então, são pessoas que eu considero dracmas perdidas. Dracmas perdidas. Lembra quando Jesus disse: procurai ou buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, existem muitas ovelhas perdidas da casa de Israel. Também existem muitas dracmas perdidas dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que
fazem parte da igreja, são evangelizadoras, são pessoas sobreiras, são pastores, bispos, esposas de pastores, de bispos, membros ativos dentro da igreja ou dentro das igrejas. Porém, não nasceram da água e do Espírito Santo, não entraram no reino de Deus. E por conta disso, elas não são filhas de Deus, obviamente. Claro, não nasceram da água nem do Espírito Santo, não são filhas de Deus. Mas elas, e esse é o grande perigo, e é isso que eu quero trabalhar, que eu quero fazer você entender, porque eu, pessoalmente, durante uns 2 anos, eu fiquei sendo dracma perdida dentro de uma denominação evangélica muito boa, excelente. Era muito boa, mas eu era dracma perdida. Eu ouvia a palavra, eu orava, eu aceitava Jesus, eu gostava de tudo, mas eu era até, digamos, leal na igreja, mas eu não tinha nascido de novo. Portanto, eu não era filho de Deus. E por conta disso, por não ter nascido de Deus, eu não tinha certeza da minha salvação. Então, todas as vezes que o pastor falava, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor, Salvador e tal, estava eu lá com o braço estendido para lá. Eu quero. Ficava de pé, recebia a oração, sentava, saía da igreja e lá fora eu continuava vivendo como filho das trevas, filho do diabo, porque eu fazia o que o diabo gostava, eu andava no pecado. Bem, assim são muitas pessoas, dracmas perdidas. Jesus disse, são dracmas perdidas. A dracma perdida é aquela pessoa que se encontra dentro da igreja, é uma pessoa ativa na igreja, mas ela não nasceu da água nem do Espírito Santo. E aí eu quero que você entenda esse versículo que vai clarear bem essa situação. Jesus disse assim, olha só o que Jesus fala. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Aqui está escrito, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em o nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Isso em Atos dos Apóstolos. Pedro falou assim. Mas Jesus disse assim, ele mandou que se pregasse o Evangelho. Ele disse as seguintes palavras, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer, aí ele diz, quem crer, eu creio, ô bispo, como que você crê? Essa é a pergunta. Você crê só na teoria ou você crê na prática? Porque se você crê na teoria, você não crê. Você acredita, mas não crê. Porque quando a pessoa crê, ela casa com Deus. Ela obedece a palavra. Ainda que ela tenha que sacrificar a sua vida, e tem que sacrificar mesmo, ela aceita o compromisso com o Senhor Jesus. Então, crer é se entregar, é obedecer à palavra de Deus. Ele diz assim, quem crer, obviamente, no Evangelho do Reino de Deus, e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Isso não tenho dúvida. E recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, quando a pessoa crê no Evangelho,
quando ela crê no Evangelho, ela obedece o Evangelho. Ela obedece. Quem crê em Jesus, crê na sua palavra. Obedece. Quando ela obedece Jesus, ela obedece a palavra. Quando ela obedece a palavra de Deus, ela obedece Jesus. Mas o que chama a atenção é que aqui responde aquela pergunta que muitas pessoas dizem: ô bispo, puxa vida, eu já fui batizado nas águas, eu já fiz jejum de Daniel, hoje eu estou fazendo jejum de Daniel, mas o que acontece? Eu já fiz várias vezes e não aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Por que não aconteceu? Porque não houve o arrependimento. É isso. Eu também passei por esse processo. Eu havia aceitado Jesus várias vezes, até havia sido batizado nas águas, mas eu não havia me arrependido. Então não funciona. As promessas de Deus funcionam numa condição: se você obedecer. Se você não obedecer, não tem negócio, não tem salvação. Deus fala isso com clareza para o povo de Israel. Olha, quando vocês entrarem na Terra Prometida, tem lá 2 montes. Um monte chama-se Gerizim, é o monte da bênção. E o outro monte chama Ebal. Os 2 ficam juntos e há um vale no meio deles. Então, estes montes serão como testemunhas. O monte Gerizim, que é o monte da bênção, é para os obedientes à minha palavra. O monte Ebal, que é o monte da maldição, é para os rebeldes, os desobedientes. Então, se eu obedecer, eu estou no monte Gerizim. Se eu não obedecer, eu estou no monte Ebal. Assim é você. Assim são todas as dracmas perdidas, verdadeiramente, são pessoas que estão no monte Ebal, o monte da maldição. Porque mesmo dentro de suas igrejas, das suas denominações, elas estão a sofrer demasiadamente, muito, muito mesmo. Porque sofre no casamento, sofre na vida espiritual, sofre na vida sentimental, sofre na vida econômica, em todos os aspectos elas sofrem. Elas vivem sendo penitenciadas. Por quê? Por quê? Porque, apesar de estarem dentro de uma denominação, cantarem, louvarem a Jesus, chorarem diante do altar, apesar disso, elas estão perdidas, são dracmas perdidas. Por quê? Porque quando saem da igreja, quando saem daquele clima, daquele ambiente emotivo, aquele ambiente de muita sensação, a pessoa lá fora não tem sensação, não tem cântico, não tem sentimento. Ela tem que enfrentar o diabo. E se ela não estiver, se ela não for nascida da água e do Espírito Santo, ela não vence. Então ela é fracassada. Então ela carrega consigo esse sentimento. Dentro da igreja eu sinto paz. Fora da igreja, a minha vida é uma maldição, é um inferno. Essa é a realidade. Ela não fala isso. Ela não fala isso para os outros, mas ela sabe. Ela sabe que ela não nasceu de Deus. Porque quem nasce de Deus... Desculpa lá, é que eu estou rindo aqui porque me dá gozo e alegria falar para vocês, anunciar o evangelho que salva. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele uma fonte. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna uma fonte, seja dentro da igreja,
seja fora da igreja, seja no trabalho, seja na rua, qualquer que seja o lugar onde ela estiver, ela é uma fonte. Por quê? Porque ela nasceu da água e do Espírito Santo. Ela morreu para o mundo, quando a pessoa nasce da água, é aquela pessoa que foi sepultada, sua velha natureza foi sepultada, e ela nasceu, tem uma nova natureza. E nasceu do Espírito Santo, porque o Espírito Santo a gerou, espírito. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito Santo é espírito. Então ela carrega consigo a natureza divina, a natureza do Espírito Santo, que é espírito ou espiritual. Mas se isso não aconteceu, ela é dracma perdida. Ela pode ser missionária, pode ser profeta, profetiza, pode ter dons, ela pode ser uma criatura ativa dentro da sua denominação, mas tudo não passa de uma simulação. Tudo não passa de um fingimento. Essa é a realidade. Porque ela sabe que não nasceu de Deus. Ela sabe que não nasceu de Deus porque a carne dela é fraca todo o tempo. A carne dela só não é fraca dentro da igreja, mas fora da igreja, a carne vive na carne. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, avalie a sua condição espiritual. Avalie a sua posição. Porque não é a igreja, não é o pastor, não é diante dos membros. Você tem que cuidar da sua alma. Porque se ela não estiver totalmente entregue, não apenas dentro da igreja, mas todo o tempo, 24 horas por dia. Quem é de Deus 24 horas por dia, qualquer que seja o lugar, estando ou não no jejum de Daniel. Onde quer que ela vá, ela é nova criatura. Então, só pertencem ao reino de Deus as pessoas que nasceram de Deus. Nasceram da água, nasceram do Espírito Santo. É o que Jesus diz. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Entrar. Então, essas pessoas, dracmas perdidas, ou perdidos da casa de Israel, ovelhas perdidas da casa de Israel, não pertencem à igreja espiritual, à igreja invisível, ao reino de Deus. O reino de Deus é o reino invisível. Você está vendo? Eu não vejo o reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro de mim. Eu não tenho olhos para dentro do meu ser, eu tenho olhos para fora do meu ser, mas eu percebo que eu tenho o reino de Deus, ele está dentro de mim. Por quê? Porque o meu caráter mudou, a minha vida mudou interiormente. Por quê? Porque eu nasci da água e do Espírito Santo, e o Espírito Santo confirma isso comigo. Não precisa ninguém chegar e dizer, o bispo é de Deus. Se você fala, eu sou de Deus, se você fala que eu não sou de Deus, se você me abençoa ou me amaldiçoa, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica, quer dizer, confirma dentro de mim que eu sou filho de Deus. Eu não sou dracma perdida. Eu era dracma perdida. Mas um dia a ficha caiu, Deus abriu os meus olhos espirituais, eu vi o meu pecado e me arrependi. Eu me arrependi porque, enquanto eu estava na igreja, praticando a religiosidade, praticando a doutrina da igreja, eu achava que eu era de Deus. Mas não, não era. Eu era uma dracma perdida. Eu era uma ovelha perdida dentro da casa de Israel. E isso
me fazia viver uma vida dupla. Dentro da igreja era uma coisa, fora da igreja era outra coisa. Então, amiga e amigo, eu não estou falando isso para criticar quem quer que seja, nada disso. Eu falo isso pregando a palavra que Deus me tem dado. Ele disse que se não houver conversão, ou melhor, arrependimento, não há batismo com o Espírito Santo. Não há batismo com o Espírito Santo. Então não adianta você fazer o jejum de Daniel e não ter se arrependido, ou não se arrepender dos seus pecados. Porque eu não tinha me arrependido dos meus pecados. Essa é a realidade. Até o momento que eu vi os meus pecados, o Espírito Santo me mostrou, e então eu me arrependi. E então ele me mostrou Jesus, o meu Salvador, que me lavou dos meus pecados. Então, primeiro você tem que se arrepender. Arrependei-vos, disse Jesus. A mensagem do Senhor Jesus é arrependei-vos. Arrependei-vos e então recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o arrependimento, bispo? O que é o arrependimento? Amanhã eu vou falar sobre o arrependimento. O que significa arrepender-se, tá bom? Que não é a emoção, mas é uma atitude. Vamos falar mais amanhã sobre esse tema, arrependimento, porque muitas pessoas sentem remorsos, mas não se arrependem. Tá bom? Vamos continuar no jejum de Daniel. Hoje é o 2º dia, graças a Deus. Você que está firme no jejum, puxa vida, graças a Deus. Vamos em frente. Mas não se esqueça, sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há batismo com o Espírito Santo. Sem arrependimento, a pessoa continua sendo dracma perdida, como a dracma perdida dentro da casa de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.